futuros doutores e futuras doutoras. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Lembrem-se, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as futuras gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje, sítio urbano, origem e função das cidades. O local onde uma cidade é construída é denominado sítio urbano. Esse sítio urbano pode ser uma planície, pode ser um planalto, um vale, uma área litorânea, entre outros. As cidades, assim como os seres vivos, elas nascem, crescem, envelhecem, entram em decadência após um período de prosperidade e podem, por fim, morrer, se forem arrasadas, por exemplo, por uma guerra, por fenômenos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, inundações, entre outros. Se o aglomerado urbano surgir naturalmente de pequenos núcleos de povoamento, isso vai dar origem a uma cidade espontânea. É o caso da maioria das cidades do Brasil e do mundo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Nova York, Paris. O núcleo que dá origem à cidade é denominado embrião da cidade. Diversas cidades brasileiras tiveram como embriões aldeamentos indígenas, missões católicas, pousos de tropeiros ou de viajantes, fortes, fortalezas, antigas fazendas e estações ferroviárias. Algumas vezes, porém, as cidades são planejadas, isto é, são construídas deliberadamente seguindo projetos previamente concebidos. No Brasil, o exemplo mais conhecido de cidade planejada é Brasília. Embora cidades como Belo Horizonte em Minas Gerais, Goiânia em Goiás, Teresina no Piauí, Aracaju em Sergipe e Palmas no Tocantins também sejam cidades planejadas. Atualmente, nessas cidades costumam se desenvolver várias atividades, comércio, bancos, escolas, mercado financeiro, mas algumas são conhecidas por uma característica principal, é o que nós chamamos de função urbana. No Brasil encontramos, por exemplo, cidades religiosas como Aparecida em São Paulo, Trindade em Goiás e Juazeiro do Norte no Ceará, cidades industriais como Volta Redonda no Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo em São Paulo e Manaus no Amazonas, cidades administrativas, que é o caso de Brasília, no Distrito Federal, cidades militares, que é o caso de Resende, no Rio de Janeiro, cidades históricas, como Alcântara, no Maranhão, São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, São João del Rei, em Minas Gerais, cidades turísticas, como Porto Seguro, na Bahia, Rio de Janeiro e Paraty, no Rio de Janeiro, Bonito, em Mato Grosso do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, Foz do Iguaçu, do Paraná, e outras cidades praianas, as estâncias de montanhas, de águas minerais, entre outras. Existem também as cidades tecnológicas ou tecnopolos, que são características da era da informação e também do conhecimento. No Brasil, a primeira é a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em torno da qual se desenvolveu o Tecnopolo de Campinas. Destacam-se ainda São José dos Campos, onde está o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, São Carlos,
na Universidade Federal de São Carlos, todos no estado de São Paulo. Bom, galera, o crescimento das cidades brasileiras deu origem a um processo chamado processo de conurbação, que consiste na unificação de áreas de municípios limítrofes, ou seja, que fazem limites um com o outro. A formação dessas conurbações tornaram necessárias medidas legais que facilitassem a sua administração. A Constituição de 1988 prevê a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões para fins administrativos. Definidas por lei, as aglomerações urbanas são conurbações menores do que as regiões metropolitanas. Como exemplos, podemos citar as aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, no estado de São Paulo, e a do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. As microrregiões reúnem municípios vizinhos limítrofes e são utilizadas para a administração e para fins estatísticos. No Brasil, nós podemos dizer que o conceito de região metropolitana foi estabelecido pela Lei 14 de 1973 e foi definida como um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos de infraestrutura comum. Com base na Constituição de 1988, a criação de regiões metropolitanas é atribuição dos estados. Surgiu também o conceito de região integrada de desenvolvimento, o chamado RID, que reúne municípios de diferentes estados, como o do Distrito Federal, que possui cidades de Minas Gerais e Goiás. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, há no Brasil 65 regiões metropolitanas e 3 RID. No Brasil, podemos dizer que as maiores regiões metropolitanas, de acordo com dados de 2015, foi São Paulo, com mais de 21 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, com mais de 12 milhões de habitantes, Belo Horizonte, com quase 6 milhões de habitantes, Porto Alegre, com mais de 4 milhões de habitantes, Distrito Federal, a RAID do Distrito Federal e em torno, também com mais de 4 milhões de habitantes, e Fortaleza, com quase 4 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, o Brasil é um exemplo de país emergente a apresentar uma aglomeração urbana que é resultado de conurbação das duas maiores metrópoles, ou seja, o Complexo Metropolitano do Sudeste, conhecido como Eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Esse complexo apresenta características que indicam tratar-se da primeira megalópole brasileira. A primeira megalópole brasileira abriga mais de 40 milhões de habitantes. Isso significa aproximadamente 20% da população brasileira, concentrados entre as áreas metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, ligada pela mais movimentada rodovia do país, a rodovia Presidente Dutra, que é um trecho da BR-116. Além disso, nesse eixo está localizado um dos principais tecnopolos brasileiros, a cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. A abrangência do Complexo Metropolitano do Sudeste ultrapassa os limites do Vale do Paraíba. Incorpora também a área metropolitana da Baixada Santista, onde está o Porto de Santos, que sem dúvida é o mais movimentado do país, ligado à capital pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A título de curiosidade, existem cidades brasileiras assim com nomes bem bizarros, né? Vamos ver aqui algumas delas. Passa e Fica, no
no Rio Grande do Norte. Pintópolis, em Minas Gerais, já conheceram? Combinado, no Tocantins. Dois Vizinhos, no Paraná. Sério, no Rio Grande do Sul. Carrasco Bonito, do Tocantins. Ressaquinha, em Minas Gerais. Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui, lembrando que as atividades domiciliares estão postadas no Google Sala de Aula e nossos encontros virtuais estão sendo feitos pelo Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube. Chegando lá no YouTube, dá um like, comente, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas videoaulas nós possamos ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. Valeu, galera, grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto.